Muito bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. Você deve estar se perguntando onde é esse paraíso aqui. O programa Minha Cidade desta semana está sendo apresentado direto aqui da Mata do Buraquinho. Pois é, a Mata do Buraquinho, onde fica o Jardim Botânico, Benjamin Maranhão, onde fica a sede do IBAMA. É o maior resquício de mata atlântica urbana do Brasil. São 515 hectares. E esse barulho que você está vendo gostoso aqui é uma fonte, é um riacho que passa aqui pertinho da gente. Por isso que tem esse BG, né? Tão interessante aqui. E o programa de hoje vai começar fazendo homenagem às mulheres. Esse final de semana a gente sabe, este domingo é o Dia Internacional das Mulheres. Você vai ver uma matéria especial sobre mulheres que conseguiram superar a violência, deram a volta por cima e hoje são exemplos para outras mulheres que passam por esse problema. Vai ver ainda um restaurante rural lá na cidade de Mari, administrado só por mulheres. E tem muito mais ainda do programa de hoje. Nós vamos também até Santa Rita para mostrar uma oficina de avião, uma das únicas no Brasil. Vem gente de toda parte do Brasil aqui para Santa Rita, justamente para consertar suas aeronaves. E vai ver ainda uma matéria especial sobre as fontes de João Pessoa, o que está acontecendo, que muitas fontes morreram. Nós estamos aqui num ambiente onde já existiram 33 fontes de água doce. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Bom dia mais uma vez a você ligadinho, a você ligadinha no programa Minha Cidade. Hoje estamos apresentando o programa direto aqui do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, esse paraíso dentro de João Pessoa, com 515 hectares de mata atlântica. E vamos abrir o programa de hoje mostrando uma matéria especial sobre mulheres que conseguiram superar a violência, deram a volta por cima e hoje são exemplos para outras mulheres que passam por esse problema. Confira. Josefa Jovina e Joelma têm uma história em comum. Todas elas conseguiram se livrar da violência doméstica e hoje conseguem sorrir. Hoje eu sou uma pessoa, não vou dizer empoderada, sou uma pessoa maravilhosa, né? Poderosa, na verdade, né? Muito feliz mesmo, de verdade. Mas até chegar aqui, essas mulheres enfrentaram muito sofrimento. Joelma Cristiane hoje é cuidadora de idosos e trabalha na área de segurança privada. Hoje, ela conta, aliviada, que venceu uma história de 9 anos de violência doméstica. Fui casada 2 vezes, né? E geralmente, a diferença do primeiro para o segundo é pouca. Todos os dois maltratavam você? Mas o primeiro foi pior, né? Porque eu ia morrendo com a foice. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui para contar a história. Você olha para trás e diz, meu Deus, eu passei por isso, entendeu? Na cabeça que a gente vai amadurecendo, maturidade, né? A gente vai criando maturidade para não dizer não. Me formei vigilante, aí agora eu sou cuidadora de idoso e pronto, e filha que segue. E hoje eu vivo bem, obrigada. Com Josefa Pereira não foi diferente. Ela enfrentou violência sexual quando criança e na vida adulta passou pela violência doméstica durante o casamento. A marca ficou na minha vida e nunca vou esquecer. A gente tenta esquecer, mas não dá. 4 anos de idade. Então você começou a sofrer violência sexual aos 4 anos? Aos 4 anos, até os 9. Até os 9 anos. Aí depois casou, no primeiro casamento não deu certo, no segundo sofreu violência física. Também. E foi a partir de uma violência física que você encontrou esse ambiente. É isso. Graças ao acolhimento da Secretaria da Mulher do município de João Pessoa, ela se sente uma mulher empoderada. Trabalha como cuidadora de idosos há 2 anos. Hoje eu me sinto uma mulher assim, empoderada, como você diz, né? Eu posso dizer não, quando é não, quando é sim. Hoje ninguém me toca mais sem a minha permissão. Hoje eu posso caminhar de cabeça erguida, sem medo. Jovina Fidelis é outro exemplo do acolhimento e preparação da secretaria. Depois de 17 anos de sofrimento no casamento, ela se libertou. Jovina tem o curso de Estética e Beleza. 17 anos sofrendo, né? Eu contava para uma amiga em sala de aula
E ela dizia, não, você vai procurar o Centro Referencial da Mulher. E eu temia na época, né? E procurei, foi o Centro Referencial da Mulher que me acolheu de braços abertos. Foi aqui que eles, primeiramente Deus, né? Primeiramente na vida da gente tem que ser Deus, né? E segundo, o Centro Referencial da Mulher que me apoiou e me apoia até hoje, viu? Me apoia até hoje. Eu dei um pontapé na minha vida, sofri, lutei, estou aqui. Fiz o curso de Estética e Beleza, estou atendendo a domicílio, estou grata, muito grata a Deus primeiro e a turma daqui que me apoiou bastante. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de mulheres que venceram o ciclo da violência doméstica. As 3 mulheres que falaram sobre a liberdade conquistada fazem parte de uma estatística assustadora no país. A cada 2 horas, segundo pesquisa, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E aqui na Paraíba, segundo dados recentes, a cada hora a Justiça Paraibana concede uma medida protetiva para mulheres vítimas da violência. Pois é, são mulheres guerreiras, né? A gente vê aí que a cada ano que passa a violência faz aumentar mais. 4 mulheres mortas por dia no Brasil no ano que passou. 17 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil. É muita coisa, gente. As leis endureceram, Maria da Penha endureceu, mas a violência cresceu. Tem que ter consciência desde criança para poder chegar a acabar com essa violência contra as mulheres, né? São os velhos que vão ter essa consciência. Para os velhos tem a lei, tem o rigor da lei. Mas para os jovens, cabe a cada um da gente educar nossos filhos desde criança que a mulher é um ser importante para esse mundo. Em mulher ninguém bate, em mulher ninguém agride, como está acontecendo no Brasil, esse desrespeito horrível, coisa horrível que está acontecendo em nosso Brasil. E nós vamos agora até a cidade de Mari. Vamos mostrar um restaurante rural que é administrado só por mulheres. Fica num assentamento da Reforma Agrária. Confira a matéria. O cafezinho bem temperado é um dos convites para os sabores que o restaurante rural oferece. O restaurante fica no assentamento da Reforma Agrária Tiradentes, um local cercado de tranquilidade, bem organizado e administrado por mulheres. Além do restaurante, existe um bistrô construído no estilo rústico. Tanto o restaurante como o bistrô estão prontos para receber grupos de pessoas. A gente recebe muito ciclista, né? O pessoal da comunidade a gente recebe mais por delivery, aqui é mais delivery, mas o pessoal da rua vai bastante aqui também, pela tranquilidade do ambiente. E o cardápio é todo natural, como é? Sim, os salgados, temos 2 linhas. O assentamento ele prefere mais os salgados de farinha de trigo, mas as pessoas turistas preferem mais a linha raízes, que foi o que a gente focou, valorizar a nossa cultura local, que é a batata doce e a macaxeira. E assim desenvolvemos salgados, agregando valor. Aí aqui é o restaurante e o bistrô, como é que ele funciona lá? O bistrô a gente é no mesmo horário, como lanchonete. E o restaurante só com reserva. Aí vocês estão há quanto tempo já? A gente funciona desde 2016. Já tem história, né? Já sim, já fomos premiadas pela CONS, pelo Brasil Foundation. Então a gente tem algumas histórias. Não é nada fácil, é persistir. E é só mulher? Só mulher. Os homens só apoio. E para trabalhar? Com certeza. Quantas mulheres trabalham aqui? A gente, 4 na produção e 8 envolvidas no total, nas vendas. E todo mundo satisfeito aí com a renda? Sim. Uma rendinha extra, né? Exatamente, que surgiu exatamente isso, a dificuldade de geração de renda entre as mulheres do assentamento. E surgiu o bistrô rural. E aí com essa rota turística que a prefeitura está fazendo agora, eles que a partir do próximo ano essa rota vai estar pronta, vai melhorar muito para vocês, né? Sim, exatamente. Vai ser lançada agora em fevereiro, né, a rota, que vai agregar mais valor ao nosso empreendimento, que somos 4 empreendimentos envolvidos. Foi o que realmente quiseram no primeiro momento, mas a gente espera que com o passar do tempo as pessoas vejam que realmente esse é o caminho e venha mais empreendimentos. Esses 2 equipamentos fazem parte de um roteiro turístico rural em Mari chamado Saberes e Sabores. Os principais atrativos estão nos 2 assentamentos do município, o Tiradentes e o Zumbi dos Palmares, que inclusive são um dos maiores produtores de alimentos do país para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, PAA.
E nesse roteiro também existe uma casa de farinha em plena atividade e o Caminho das Flores. A casa de farinha fica pertinho de uma das áreas de produção de flores. O projeto aqui é desenvolvido com a ajuda do Sebrae. A assentada Tereza Maria da Silva mantém a casa de farinha e a produção de flores junto com a família. Tem muitas variedades, Tem muita variedade de planta, tem planta de todo modelo aí. Além dessa flora, tem a casa de farinha, né? Tem a casa de farinha ali que faz beiju, faz tapioca e a goma para vender e a farinha. Mas sai bem, né? A farinha sai e a goma. Isso aqui tudo é familiar, tudo é família. A casa de farinha começou quando a gente começou aqui, ele começou a fazer aí, no terreno da gente aqui. Então vocês estão satisfeitos, né, com o empreendimento aqui? Tomo, graças a Deus eu tô. O historiador Severino Ramos também é secretário de Desenvolvimento Econômico e Agrário. Ele fala da importância do roteiro turístico rural. Estamos aqui no assentamento Tiradentes, né, um dos assentamentos de Mari, são 2. E a gente tem o roteiro da sociobiodiversidade da mandiocultura. Ele compreende, inclusive, esse empreendimento aqui, que é o restaurante rural, o bistrô rural. Tem um outro empreendimento aqui no assentamento, que é a Flora, Tiradentes, e aí numa casa de farinha artesanal. Além daqui, a gente tem o assentamento Zumbi, que é um dos pontos importantes, que é onde há a maior produção de pitaia da Paraíba. Pelo menos em quantidade de variedades, são 47 variedades de pitaia aqui em Mari. E temos também ainda um local ali na comunidade Pirpiri, em que o pessoal faz derivado de mandioca, aí faz tapioca colorida, beiju, e uma série de derivados, rosquinha, enfim, uma série de coisas que eles produzem, inclusive cerveja também, estão trabalhando iniciando a produção de cerveja. E esse roteiro da sociodiversidade, ele foi inaugurado no final do ano passado, está em fase de implantação, e a ideia é que a partir do ano que vem a gente possa aqui trazer para cá o Fantur, que é as empresas de turismo, para as agências, e que esse pessoal venha, por exemplo, para este restaurante, almoça, e vá tomar café no outro ambiente, vá conhecendo, além de degustar a nossa culinária, também conhecer um pouco da história do nosso município. Muito legal, né, esse restaurante aí. A gente viu, ela explicou direitinho. É aberto o restaurante, sim, para o pessoal da região. Mas se você quiser ligar para lá, para dizer, olha, eu vou aí com uma turma de ciclistas, ou com minha família, tal. Aí você já diz o cardápio e as mulheres preparam lá. É um ambiente cercado de verde, muito bem preservado, muito bacana. E administrado só por mulheres. Então é uma homenagem que o Minha Cidade está fazendo às mulheres nessa primeira matéria. E essa outra que a gente viu, abrindo o programa de hoje, justamente para homenagear as mulheres que estão no seu mês, né, o mês de março, o mês das mulheres, e neste domingo está sendo comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres, em nome do Sistema Arapuã de Comunicação, o Minha Cidade leva um abraço a cada uma de vocês. Nós vamos agora fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente tem muito mais novidades. Você vai conhecer, depois do intervalo, a oficina de aviões que existem lá em Santa Rita. É uma das únicas do Brasil. Aeronaves de várias partes do país são trazidas para Santa Rita para receber conserto, receber revisão. Você vai conhecer ainda também a história das fontes de João Pessoa, as fontes de água doce. Muitas ainda estão ativas, mas várias delas já morreram. E por que essas fontes de água doce morreram aqui em nossa cidade? Fique aí, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver todos os detalhes. É já já! Mês do consumidor no Lojão da Econômica. Caixa d'água 1000 litros por R$ 409,99. Cola para cerâmica por R$ 14,99. Cerâmica Verona Mate por R$ 29,99. Tubo 100 mm por R$ 89,94. Kit bacia quadra por R$ 849,99. Janela alumínio por R$ 159,99. Mês do consumidor é no Lojão da Econômica.
Estamos de volta com o programa Minha Cidade. Para você que ligou a TV agora, está vendo essa belezura aqui? Isso aqui é o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, a Mata do Buraquinho, mais conhecida, né? Onde ficam o Ibama e o Jardim Botânico. Essas duas coisas são separadas, né? Há uma separação aqui. Mas a floresta aqui é uma floresta urbana com 515 hectares de mata atlântica. E nós viemos aqui hoje, com essa belezura, apresentar o programa Minha Cidade. Mas nós vamos agora até Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, para conhecer uma oficina de aviões. Pois é, do jeito que tem oficina de carro, né? Tem oficina de avião. Confira a reportagem. A cidade de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, é uma das poucas do Brasil a possuir uma oficina de aviões. O empreendimento fica no distrito de Livramento. Aeronaves de pequeno e médio portes de várias partes do Brasil passam por manutenção aqui. Além de mecânicos, a oficina possui pilotos experientes. Inclusive, o proprietário da JPA é piloto de voos internacionais. É Igor Luiz. Ele já tem mais de 20 mil horas de voos. Comecei quando criança, 2, 3 anos de idade, já tinha brinquedos com avião e sempre sonhei em exercer essa profissão, né? E com o tempo isso foi amadurecendo, eu tive a oportunidade de viajar bastante com os meus pais na época, né? Que eu era da juventude, da infância, e quando eu tive a oportunidade eu fiz os cursos de piloto. E com 18 anos de idade eu comecei a me profissionalizar e aí fui adquirindo as experiências, as carteiras necessárias, as habilitações para ser um piloto profissional, né? Até chegar ao seu nível hoje de piloto profissional internacional, chega a quantos anos? Depende de quanto você pode investir na carreira, né? Quanto você está disposto a adquirir as horas de voo e fazer os cursos necessários, né? Mas varia em média de 4, 5 anos para que você consiga chegar nos voos internacionais. Então é uma profissão que tem mercado, mas é um investimento muito alto, né? A chegar ao seu nível aí, o cara gasta cerca de 200 mil reais. Aí o céu é o limite, né? Mas é uma profissão que vale a pena, porque o mercado de trabalho é um mercado muito amplo. O Brasil é um país que tem de dimensões continentais, tem muitas empresas aéreas no Brasil e tem muitas escolas de aviação que produzem bons profissionais que são requisitados no mundo inteiro, né? Então, pilotos brasileiros geralmente eles são bem vistos, né? Pela qualidade da formação e por ter bastante experiência de hora de voo também, né? O outro comandante que faz parte da equipe é Eduardo Chianca. Ele explica que se tornar piloto é uma missão que requer muita dedicação e investimento. Para se tornar piloto, né, depende muito da condição financeira, da meteorologia que vai estar, mas é relativamente rápido. Né? Como se fosse uma carteira também de tirar carro. A gente tem algumas horas teóricas, faz uma provinha, é aprovado e depois a gente começa algumas horas práticas, né? E aí também tem uma provinha no final que é o famoso cheque da ANAC, quando a gente tira o brevet. Só que a gente tem algumas outras carteiras para tirar. Então a primeira, que a gente conhece como PP, piloto privado, ela fica ali em torno de 35 a 40 horas, depende muito da escola, tem escola que cobra um pouquinho mais. E aí você tira essa carteira, depois você tem que tirar a carteira de piloto comercial, que é a famosa PC aqui, né, entre a gente os pilotos, que aí já é um pouco mais longa, né? Enquanto o PP a gente aprende de fato a voar, a pegar uma máquina e fazer manobras e pousar e tudo, já PC é um curso muito mais focado no profissionalismo, no quesito que eu digo de uma navegação, uma comunicação, saber voar dentro de corredores visuais que a gente tem, que é como se fossem aerovias, estradas, né, nos ares, mas do IPC já dura mais ou menos umas 80, 90 horas, também tem hora de simulador. E para quem pensa que pilotar um avião desses aqui é só entrar, estudar um pouquinho e começar a voar, está redondamente enganado. Além de muitas horas de estudo, muitas horas de voo, no momento que um piloto entra na cabine do avião para voar, ele vai ter que fazer um checklist com no mínimo 250 itens. Com isso, Santa Rita, além de possuir uma oficina de aviões, será a única cidade paraibana com empresa de voos panorâmicos. Com a minha aeronave estou começando a empresa de voos panorâmicos para tentar surfar nessa onda de turismo que está tendo aqui na nossa região, né? E aproveitar para pegar esses turistas e também entusiastas locais de aviação que queiram ver uma pessoa de um ângulo diferente, que é assim uma experiência inesquecível, né? Então, no momento agora a gente está em fase de homologação
com previsão para abrir em janeiro, né, começar as operações e trazer esses voos panorâmicos aqui para a população da nossa cidade. E para colocar essas invenções maravilhosas para voar, entra em cena a figura do mecânico. Alexandre Ventura já tem 10 anos de experiência. Ele explica quais são os principais pontos numa manutenção de avião como esses. 10 anos que eu estou nessa profissão. Isso assim, essa inspiração de ter trabalhado na parte mecânica, principalmente da aviação, assim, eu me inspirei no meu pai, né? Meu pai era mecânico, mas só que ele não era mecânico de avião, ele era mecânico de carro. Aí tudo bem, conheci alguns amigos que já mexiam, né? Que faziam um curso da aviação, tudo tal, aí me interessei. Aí aqui na João Pessoa tem uma escola, né? Tem uma escola aqui que, assim, graças a Deus que a gente conseguiu fazer, né? Fazer os cursos lá. Comecei nessa escola. Uma escola que tinha ali perto do supermercado Extra, antigamente o Tingo Extra. Aí tudo bem, graças a Deus a gente fez o curso lá, tá até hoje. Estou aí seguindo essa profissão. Olha aí, gente, e agora depois dessa reportagem, vamos dar uma voltinha por ali. Tchau, tchau. Muito legal, né? Eu pelo menos não sabia, e muita gente não sabe da existência dessa oficina de avião. Bacana, né? Tudo muito caro, tudo muito estudado para se chegar a consertar avião. Eles passam, como a gente viu na matéria, horas e horas, dias, meses, fazendo cursos, né? Para se especializar. Porque um avião, quando dá o problema lá em cima, meu amigo, já sabe, né? Complicado. E nós vamos agora trazer outra matéria bem legal, que é sobre as fontes de João Pessoa. As fontes de João Pessoa, como é que estão? Muitas já morreram. Aqui mesmo, na Mata do Buraquinho, no ano de 1900, que tinha 33 fontes de água doce que eram usadas para abastecer a capital paraibana. Confira na matéria. Rios, reservas de florestas urbanas, praias encantadoras formam um dos conjuntos de atrativos da capital paraibana. E em meio a toda essa beleza, existe a história das fontes de água doce que ainda existem na capital paraibana. No início da colonização, existiam dezenas de fontes que serviam para abastecer a população. E mesmo com o passar dos séculos, algumas dessas fontes ainda sobrevivem à urbanização. Elas ficam justamente onde existem matas. Uma delas está na área onde fica o Centro Cultural São Francisco. Lá atrás do complexo religioso de São Francisco, que, diga-se de passagem, é o maior complexo em estilo barroco da Igreja Católica em toda a América Latina. Atrás dele tem uma fonte, né, a fonte de Santo Antônio, nome da fonte, e ela foi, o frontão dela, que é no mesmo estilo arquitetônico e artístico da fonte Tambiá, no estilo rococó, só que o frontão dessa fonte ela foi feita há mais tempo. Enquanto o do Tambiá, aquele frontão, ele é de 1889, o frontão da fonte de Santo Antônio é de 1717. É o mais antigo, então. Do ponto de vista da construção de frontões, é o mais antigo. E essa fonte abastecia todo esse complexo aqui? Isso, essa fonte abastecia todo esse complexo, né, servia tanto para a igreja como para o convento de Santo Antônio, e era uma fonte, essa fonte era mais privativa deles, porque existiam tantas fontes de João Pessoa que realmente as outras pessoas não precisavam vir buscar água aqui. Fato interessante é que até hoje, quando ocorre uma grande falta de água no Roger, por exemplo, como aqui ainda tem muita água, né? Sai muita água ainda da fonte de Santo Antônio, pelo mesmo motivo que ainda sai água da fonte de Tambiá, porque existe floresta, existe mata ao redor, árvores ao redor, essas mini florestas urbanas que permitem que a água infiltre e que o lençol freático
fique cheio e extravase. Então, por causa disso, esses ambientes ainda têm água e quando às vezes ocorre falta d'água, o pessoal ainda vem buscar água aí. A mesma sobrevivência não foi possível para a famosa Fonte dos Milagres, que fica no Varadouro. Aqui só restaram o frontal e as marcas das torneiras. Dona Adnelze Tagino, por exemplo, mora na área e ainda teve o privilégio de usar a água dessa fonte. A gente usava mais a água para as plantas, tudinho. Aí meu pai pegou uma quantidade, tinha uma amiga dele que trabalhava na Cagepa e ela fez a análise da água e viu que a água era uma água cristalina, era água mineral. Mas a gente nunca usou assim, usava assim, quando faltava água, essas coisas, tudinho. E era água em abundância que transbordava para a rua. E aqui também, essa fonte aqui, isso aqui era maravilhoso, tá entendendo? E a gente nunca entendeu porque o rapaz não canalizava. A água jogava para a rua, isso aqui era cheio d'água. Era alagado. Era, e isso não faz muito tempo, não. Seu pai morreu, a senhora falou, uns 20 anos. 20 anos atrás tinha água aqui. Tinha, em abundância água. E é muito interessante que é aquela história, né? A fonte secou. E a gente fica, né, com essa ideia assim. Pois não é que a fonte secou? De repente a gente começou a diminuir, né? Pouco a pouco a água e depois parou. Aí ficou aquele tanque aberto. Sem nada. Sem nada. Aí fechou o tanque. E jogou areia, cimento. E era Fonte dos Milagres. Era a Fonte dos Milagres. Tanto que essa rua aqui ainda hoje se chama Rua dos Milagres. Mas tinha milagre mesmo ou era só o nome? É só o nome. O milagre talvez seja essa água que infelizmente se foi, né? A fonte era a forma de abastecer água e as pessoas saíam de suas casas para ir atrás do abastecimento de água para poder pegar água. Então o que acontecia? A água, como não chegava em casa, as pessoas iam até a água, então eram ambientes públicos bastante frequentados. Era um ambiente onde as pessoas conversavam, era um ambiente de socialização, essas fontes. Então tinha que ser um lugar bonito. Né? Era o que a gente entende hoje como praças. Hoje, quando a gente pensa numa praça, a gente entende que a praça deve ser urbanizada, deve ser bonita, e naquela época era um ambiente de vir buscar água, porque as pessoas se encontravam nesses ambientes, como se encontravam na frente das igrejas, né? Eram ambientes como se encontravam nos cemitérios, então eram ambientes que deveriam sempre estar urbanizados e com uma certa aparência agradável, porque eram locais de encontro. A terceira fonte mais antiga da capital é essa que fica na Bica. É a Fonte Tambiá, que se mantém viva e com muita água. A nascente dela é essa. Veja que beleza! João Pessoa foi fundada em 1585 e a água encanada, como conhecemos hoje, só a partir de 1912. Então, neste período, que não é um período pequeno, as pessoas se abasteciam de fontes, também de cacimbas e depois, com o tempo, de chafarizes. E essa fonte aqui também abasteceu João Pessoa? Sim, ela também abasteceu, como mais de 20 fontes que já tivemos, como várias cacimbas. E sempre foi assim, perene? Sempre, e enquanto tiver essa mata em cima, continuará sendo. Por quê? Porque a Bica hoje é um ambiente que continua sendo um ambiente produtor de água. Outra fonte com muito significado é essa que fica no Jardim Botânico de João Pessoa. Além de ter sido usada para abastecimento de moradores da área, a fonte marca o início do abastecimento de água encanada em João Pessoa. Essas águas eram entregues em cima de lombos de jumentos. Então percebam que essa coisa de Uber Eats, ela é mais antiga do que a gente pensa, né? E aqui, na Mata do Buraquinho, é onde começa o sistema de distribuição de água através de encanação, que antes era feito em lata d'água. O marco foi aqui? O marco foi aqui, na Mata do Buraquinho, inclusive a partir de 1912, quando foi inaugurado o sistema de abastecimento de água encanada em João Pessoa. Então, 1912, Mata do Buraquinho, que funcionou bem até 48. Aí depois saturou, aí surgiu o sistema Marés,
a partir de 52, que também já saturou, não dava mais conta de toda a cidade. Foi quando surgiu em 91 o sistema Gramame, que também já saturou em 2007, e hoje a gente tem a Translitorânea. O sistema de abastecimento de água de João Pessoa hoje, ele tem condições de abastecer a cidade até 2030. Depois disso a gente também vai ter que tirar água de outro lugar para sair complementando. Mas aqui a Mata do Buraquinho ainda serve João Pessoa com água. A água que sai daqui ainda alimenta Torre e alimenta Padre Castelo Branco, né? Branco e a comunidade São José. São Rafael, né? São Rafael. Muito legal, né? A gente viu aí na matéria que a vegetação é muito importante para a manutenção dessas fontes e de rios também, né? Se você tirar as árvores, o rio morre, as fontes também se acabam. Ainda bem que a gente tem uma boa vegetação em João Pessoa em muitas áreas. Então o programa Minha Cidade de hoje fica por aqui, mais uma vez parabenizando as mulheres pela passagem do seu dia, que é comemorado nesse domingo, 8 de março, e que Deus abençoe a todas as mulheres e a cada um de nós. Até o nosso próximo programa, se assim Deus permitir.